Oi, eu me chamo Marlon Freitas, sou fundador do site Checklist de Auditoria. Esse vídeo eu gravei baseado em uma dúvida que as pessoas têm trazido até a mim de muitas formas, seja por e-mail, seja por pesquisa que eu acabei fazendo. Eu tenho recebido muitos feedbacks e as pessoas têm muitas dúvidas hoje se o mercado da auditoria ele é bom ou se ele é grande o suficiente para que mais e mais pessoas possam entrar e aproveitar todas as oportunidades. Pois eu digo que sim, e nesse vídeo você vai saber por que esse mercado é tão bom. Então segue aqui comigo que a gente já vai partir para o aprendizado de hoje. Opa, então vamos lá? É o seguinte, o objetivo desse vídeo, né, de eu ter gravado esse vídeo, foi tentar mostrar de uma maneira bem clara, bem simples também, as oportunidades que existem hoje dentro do mercado de auditoria, seja ela auditoria externa ou a auditoria interna. Né? Então, assim, ó, a gente está passando por um momento no país, no mundo inteiro, né? Mas eu vou focar aqui no país, no Brasil, em que se necessita cada dia mais de segurança. Eu estou falando no mercado, tá? No meio do mercado em geral. Então, se necessita mais, cada vez mais de segurança contra fraudes, contra corrupções e etc. A gente vê aí todo o nosso cenário político, nosso cenário econômico sofrendo diversos problemas relacionados a isso, né? Relacionado à corrupção, fraude, desvio, de tudo que é forma. E as empresas demonstram uma crescente preocupação com o fator segurança, né, com o fator transparência, porque isso tudo, querendo ou não, vai gerar uma confiança maior lá para o seu cliente final ou para o seu investidor. Então, assim, nos últimos anos tem crescido muito essa área de auditoria, seja ela auditoria interna ou auditoria externa, porque finalmente as empresas estão entendendo, estão compreendendo e aceitando a importância de ter uma auditoria para atestar suas operações, atestar seus números, etc. Então eu quero mostrar de uma maneira simples, de uma maneira bem clara, tudo o que envolve essa área, todas as oportunidades que se abrem nessa área de auditoria, para você, profissional que de repente está planejando na sua carreira virar um auditor externo ou virar um auditor interno, ou quem sabe até abrir uma empresa de auditoria, né, para começar a prestar consultoria, prestar auditorias. Então, para você poder analisar muito bem como é que está essa área no momento atual. Então, vamos lá. Eu tenho aqui as duas, dividido nos dois tipos de auditoria, que seria a auditoria interna e a auditoria externa. Vou começar pela auditoria externa. Tá? Como é que é o cenário hoje da auditoria externa? Como é que está o mercado hoje? Que empresas que trabalham nesse mercado, enfim. Eu separei aqui, tá, em dois tipos. Se você quiser ser um profissional de auditoria externa, vou te mostrar aqui como é que está o cenário. E se você quiser estar pensando em abrir uma empresa de auditoria, uma empresa de consultoria, eu também vou mostrar como é que está o mercado de auditoria externa para você se inserir, né, hoje. Então, como você pode ver aqui, eu vou abrir para a gente dar uma olhada no mercado do profissional de auditoria externa, né, no caso de um auditor. Temos 3 pontos que eu gostaria de analisar com você. O cenário atual, como eu já comentei, como é que está o mercado atualmente para um auditor externo, quais que são as exigências que são feitas para um profissional de auditoria externa e quais os benefícios principais para o auditor externo que esse profissional vai obter nessa carreira. Tá? Então, o primeiro, como é que está o cenário da auditoria externa hoje no país? Tá? Existem muitos estudos, saíram muitos artigos em revistas, em sites especializados, e a gente está sempre lendo, sempre atualizando, aí, conversando com colegas profissionais da área, para sempre estar atualizado, né? Então eu tenho aqui números muito interessantes para você poder conhecer um pouco sobre como está esse mercado. E a gente pode dizer o seguinte: hoje, não sei se você sabe,
ou se você não sabe, agora a gente vou te passar essa informação, mas assim, todas as empresas de capital aberto, tá, que são aquelas que negociam ações em bolsa, ou que faturam acima de 300 milhões de reais, né, ou que têm o seu patrimônio acima de 240 milhões, elas são obrigadas a submeter o seu balanço, suas demonstrações contábeis a uma auditoria externa. Então a gente já começa por aí. Existe uma lei que obriga essa natureza de empresas, né, empresas grandes, a passarem por uma auditoria externa. Só por aí a gente já tem um mercado garantido para um profissional de auditoria. Então sempre vão precisar de auditores externos no mercado. A partir do momento em que empresas vão crescendo, vão tomando forma, vão entrando nessa faixa de faturamento, por exemplo, que é acima de 300 milhões, sempre vão se precisar auditores externos. Então sempre vai ter demanda por esse profissional. A gente pode ver até o cenário econômico do Brasil. Agora a gente está passando aí, às vezes, de repente, por uma onda de crise, mas um pouquinho antes da crise a gente pôde ver um cenário econômico muito favorável para o Brasil, em que muitas empresas estavam tomando forma, estavam crescendo, estavam dobrando seus tamanhos, né? A gente viu muitas empresas fazendo processos de aquisição de outras empresas e tomando tamanhos absurdos. Consequentemente, se exigiu mais de empresas de auditoria do mercado. E essas empresas correram a contratar mais profissionais de auditoria externa. Então, só reforçando, a gente sempre vai estar precisando aí de profissionais de auditoria externa no mercado. Em segundo, eu tenho aqui uma estimativa que eu colhi aí em algum artigo, que em 2014, no ano passado, tinha-se uma estimativa de existirem 4 mil empresas nesse perfil, ou seja, empresas grandes que eram obrigadas a ter uma auditoria externa. Olha, gente, 4 mil empresas, né, que tinham obrigação de ser auditadas. Tá? Isso só a obrigação. Depois a gente vai entrar um pouquinho, vai comentar sobre aquelas empresas que por opção contratam auditorias, mas nesse caso a gente está falando aqui só das obrigadas, que não tem saída, não tem como escolher outra coisa. Ela é obrigada a passar o seu balanço para uma auditoria e são 4 mil empresas no ano passado que se enquadravam nesse perfil de empresas que faturavam esses valores como 300 milhões por ano. Né? Então você pode ver que tem bastante mercado para auditoria, consequentemente essas auditorias, essas empresas contratam profissionais. Né? Então a gente tem também que a previsão do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, é de que mais e mais empresas devem ultrapassar os limites e começarem a ter essa obrigação de ser auditadas. Então a gente pode ver que ao invés de retrair o mercado, na verdade é o contrário, as empresas vão continuar crescendo de tamanho até atingirem esse patamar de serem obrigadas a serem auditadas. Então não adianta, esse é um mercado que está explodindo, está crescendo e cada vez mais se precisam de profissionais habilitados no mercado. Tá? Então só aí a gente já pode ver uma grande oportunidade. Tem o IBRACON, que é um Instituto Brasileiro de Auditores Independentes. Tá? Ele fez uma previsão que saiu até acho que ano passado também, 2014, de que a auditoria externa ela deve crescer mais ou menos 18% ao ano. É muita coisa. Para impulsionar esse crescimento, vai ser preciso muita mão de obra, muitos profissionais serem contratados. Então já fica aí uma dica para reforçar mais ainda para você a oportunidade que existe nesse mercado. Tá? Então muitos auditores externos vão ser formados aí nos próximos anos, né? Vão formados dentro da empresa de auditoria. Então se você quer aproveitar essa oportunidade, tenha certeza que mercado existe. Principalmente para reforçar tudo isso, é que as empresas auditadas, elas começaram a perceber, tá, de pouco tempo para cá, elas começaram a ter uma percepção muito maior da importância que uma auditoria tem para a saúde da sua empresa.
Tá um pouco antes, a gente pode dizer que era bem difícil. Na verdade, em muitos lugares ainda você encontra pensamentos de que o auditor é um fiscal, o auditor está lá para te, me desculpe a palavra, mas está lá para te ferrar, estará para te prejudicar de qualquer maneira e ele é teu inimigo. Que bom que tem mudado muito ultimamente essa percepção. As empresas estão vendo a auditoria não como um fiscal, não como um inimigo, mas sim como uma importante parceira. Sabe por quê? Porque na verdade aqui, ó, porque a auditoria ajuda a aumentar a credibilidade da empresa junto a bancos e fornecedores. Então, quando uma empresa é auditada, quando seu balanço tem um parecer favorável lá dos auditores independentes, se torna muito melhor, muito mais fácil de negociar empréstimos, financiamentos com os bancos e também negociar com os fornecedores. Então as empresas entenderam essa importância e estão tendo um outro pensamento. Outra parte muito importante que eu gostaria de esclarecer relacionado ao cenário atual do mercado de auditoria é que, assim, além do serviço de auditoria de balanço em si, outros serviços de outros serviços as empresas estão começando a requisitar para uma empresa de auditoria. Então, assim, isso aumenta muito o mercado de atuação, tá? Porque a partir do momento em que uma empresa de auditoria vai além do seu serviço de auditoria e oferece outros tipos de serviços, consultoria, assessoria, outras áreas, né, tributos, enfim, aumenta bastante a procura também das empresas para rechear o seu quadro de funcionários. Então, é outro fator que vai aumentar bastante a procura por profissionais. A gente tem, só para você ver em termos de números, que o faturamento estimado do mercado de auditoria por ano é entre 1,5 bilhão e 2 bilhões. Então é muito dinheiro que gira em torno de auditorias. Então você pode ver que as empresas têm bastante serviço, bastante contratos, né? E para dar demanda a tudo isso precisa ter uma equipe excelente, uma equipe recheada de profissionais. A gente tem aqui também que há um aumento significativo na procura de empresas de auditoria, assim como eu falei um pouquinho antes ali, na Abril fazer mais de um serviço, né, além da auditoria. A gente também tem que as empresas de auditoria estão sendo procuradas pelas empresas que querem ser auditadas por causa de fraudes, roubos, né? Roubos de ativo, corrupção de funcionários. Essas coisas que acontecem fazem com que a empresa busque uma empresa de auditoria justamente também para tentar combater isso, combater o roubo dos seus ativos, combater as fraudes que são cometidas por funcionários, a corrupção, enfim, a mão de obra sempre vai ter que existir e cada vez maior. E por último, o aumento de profissionais nas principais firmas de auditoria nos últimos anos, principalmente baseado nas atividades antifraude. Para você ter uma noção como é que o mercado de auditoria está crescendo, a gente tem 4 grandes empresas de auditoria externa. Tá? As 4 empresas são multinacionais, elas existem praticamente no mundo inteiro, e elas dominam todo o mercado de auditoria. Então, anualmente ou semestralmente, milhares e milhares de jovens estudantes que se formam, eles ingressam nessas firmas, digamos assim, né, nessas grandes empresas como trainees. Né? Então, é uma oportunidade gigante para um profissional de auditoria começar numa empresa dessa. E a gente tem 4 empresas que são a KPMG, a Price, né, que é a PwC, a Ernst Young e a Deloitte. Tá? Que a Deloitte não está aqui porque eu não tenho dados dela. Mas as outras 3 eu tenho alguns dados interessantes para a gente ver sobre o crescimento do quadro de funcionários. Na verdade, isso aqui é relacionado a aquele ponto que eu tinha comentado sobre as fraudes, né? Sobre o interesse das empresas em contratar uma auditoria para combater fraudes. Elas têm equipes internas para prestar serviços antifraude. E a gente pode ver, por exemplo, que a KPMG ela tem 30 profissionais, tá, atualmente,
Só nesse ano ela teve que aumentar, contratou 5 profissionais a mais, tá, para aumentar o seu quadro só nesse braço de antifraude, só nesse serviço relacionado a antifraude. Então, teve um aumento aí interessante, mas mais interessante ainda são as outras empresas. Se você vê a Price, né, ela tem 32 profissionais hoje, né, nessa área de antifraude, contra 3 profissionais há 3 anos atrás. Então, em questão de 3 anos, ela subiu aí, nossa, de 3 para 32 profissionais só na área de antifraude, para você ver a demanda que está tendo o mercado por empresas de auditoria para prestar esse serviço de fraude. E, consequentemente, se contratam mais profissionais. E a Ernst Young, ela tinha 5 profissionais nessa linha de serviço em 2005, hoje ela tem 50. Subiu 10 vezes o valor da equipe aí nesses 10 anos, né, de 2005 para 2015. Então é um aumento muito significativo, porque a gente está falando só da área de antifraude dentro de uma empresa multinacional. Então uma parte que vai prestar serviços antifraude, anticorrupção. Então esse é um pouco que a gente pode ver, você pode entender aí um pouco do cenário atual do mercado de auditoria independente. Dá para já aguçar sua mente aí, você já ir trabalhando a ideia, se você realmente quiser ser um auditor externo, um auditor independente, você já pode ver aí que mercado há bastante. Agora eu preciso te mostrar quais que são as exigências que esse profissional de auditoria externa tem, né? Porque a gente também precisa mostrar aqui o quanto que ele vai ser exigido, o quanto que ele vai ter que se doar, né? O quanto que ele tem que se esforçar para se dar bem nessa profissão. Então, vamos dar uma olhadinha nas exigências que um profissional de auditoria independente tem. Tá? Em primeiro lugar, ele precisa ter formação em ciências contábeis. Digamos que é quase que obrigatório o profissional ser formado, ser bacharel em ciências contábeis. Até outros profissionais de outras áreas até são contratados, mas eles acabam fazer atividades de assessoria na confecção de relatórios, etc. Eu tenho certeza que todo mundo que ingressa de repente numa empresa desse porte de auditoria, ele quer construir uma carreira e quer galgar degraus para chegar até o topo, né? Só que para você conseguir isso, você vai ter que ser contador, porque essa é uma prerrogativa da área contábil, do contador, a auditoria de balanço. Então, em primeiro lugar, ser formado ou estar cursando ciências contábeis. Depois que você se forma, você precisa fazer a prova do Conselho Federal de Contabilidade, que é como se fosse a OAB dos advogados. Você passa pelo exame de suficiência para obter o seu CRC. Tá? Então, você precisa, além de ser formado em contábeis, ser registrado no Conselho Federal de Contabilidade. Então, prerrogativas técnicas, que é muito importante você ficar por dentro já desde agora. Então, depois mais, também vai ser desejável que você tenha o CNAE, tá? Que ele é um cadastro nacional dos auditores independentes. Então, você passa por uma sequência de provas, né, de testes, exames de conhecimentos sobre auditoria, para você obter o CNAE e ser um profissional registrado no órgão de auditoria independente. Tá? Então, importantíssimo também você ficar por dentro desses desafios, dessas exigências que você já vai ter no início da sua carreira como um auditor independente. Você precisa saber que, logo estando dentro de uma firma de auditoria, de uma grande empresa, né, a KPMG, a Price, e a Ernst Young, a Deloitte e as outras que são menores, você vai ter uma avaliação de desempenho anual, geralmente. Então, a cada ano de trabalho, cada ciclo anual que se encerra, você vai passar por uma avaliação de desempenho dos seus superiores. A empresa vai ver como é que você se portou, se você evoluiu, obteve melhora, para enfim seguir adiante, tá? Para de repente mudar a sua faixa de experiência
né, e assim galgar o degrauzinho lá dentro da empresa. Então é muito importante você saber que durante o ano você vai ter toda uma exigência pela melhora, pela evolução do seu trabalho e ser avaliado no final do ano. É exigido também do profissional de auditoria independente que ele se atualize constantemente relacionado às normas, tá? Porque assim, ó, se você vai auditar balanços, auditar demonstrações contábeis e ver com o objetivo principal de verificar se as demonstrações contábeis da empresa estão de acordo com as normas, é claro que você vai ter que ter uma atualização constante das normas. Você vai ter que ter um conhecimento atualizado, sempre estar pesquisando, estudando, analisando as normas, o que muda, o que não muda, o que atualiza, etc. Sempre estar afiado nisso. E eu quero mostrar para você o que é importante ter de habilidade para ser um profissional de auditoria. São alguns pontos aqui, não são pré-requisitos obrigatórios, mas é interessante que você conheça. Habilidade de planejamento, porque você vai ter que ter planejamento de todo o seu trabalho, né, do início, meio, fim, desenvolvimento, etc. Você vai ter que ter habilidades de liderança, porque você vai, ao longo do tempo, você vai liderar equipes, liderar trabalhos de dupla, trio, enfim, de grupo de pessoas. Você vai ter que ter organização, que não é fácil. Você vai fazer muitas atividades ao mesmo tempo, né? Você vai ter que ter objetividade para não se perder no meio do trabalho, para não se perder no meio de coisas que não interessam. Você vai ter que ter principalmente boa escrita. A boa escrita ela é necessária porque você vai redigir muitos textos, tá? Vai confeccionar relatórios, vai elaborar pontos, recomendações, etc. E tudo. Então, para isso você precisa ter uma habilidade de construção de texto, de argumentação, de clareza. Você precisa ter uma capacidade de análise, porque você vai realizar muitas análises, análise de documento, análises de relatórios, de números, de vários aspectos, que é importantíssimo que você tenha essa habilidade. Também você vai precisar de flexibilidade, saber quando puxar, quando soltar, quando ser mais rígido, quando você deve ser um pouco mais liberal, digamos assim, né? Então é importantíssimo que você tenha também flexibilidade. Esses são apenas alguns pontos, tá, que eu elenquei para te mostrar um pouco o que é importante, assim, digamos, para ser um perfil, para ter um perfil para auditoria externa. Então essas são as exigências de um profissional de auditoria, tá? E a gente vai, para encerrar a parte do profissional, quero mostrar para você os benefícios, tá? Quais são os benefícios que tem um profissional de auditoria, porque não é só exigência, você acaba tendo também uns benefícios bem interessantes. A carreira bem-sucedida. Com certeza, esse é um dos grandes pontos que chama mais atenção de jovens que saem da faculdade e querem ir para a auditoria. Por quê? Você tem a possibilidade de, digamos, em 15 anos de empresa, você galgar degraus até chegar a sócio da empresa. Então, esse é um modelo, tá? É um modelo utilizado pelas empresas de auditoria, por isso que eles usam muito os trainees, né? Eles pegam profissionais direto da faculdade, onde ele começa com trainee no primeiro ano, e aí ele vai amadurecendo, vai crescendo, vai subindo degrau por degrau, e aí dentro de 10, 15 anos ele pode se tornar sócio da empresa de auditoria. Então isso chama muita atenção dos profissionais, e esse é um benefício tremendo, porque a gente sabe que no mercado aí é dificílimo você encontrar uma empresa que em 15 anos você vai virar sócio, quase que impossível. Pode ser que nunca aconteça, né? Então na empresa de auditoria isso é muito provável. O interessante também, é um benefício muito bom, é que você vai ter uma aprendizagem de modelos de negócio. Como você atende muitos clientes diferentes, está sempre mudando. Uma hora atende uma indústria, uma hora atende uma empresa de telecomunicações, uma hora atende um banco. Então você acaba aprendendo vários tipos de modelos de negócio diferentes. Isso é muito bom para o seu conhecimento como profissional e seu crescimento.
As empresas de auditoria, elas treinam e capacitam constantemente seus profissionais. Então, elas investem bastante dinheiro na capacitação dos profissionais. Então, você como um profissional de auditoria interna, trabalhando numa empresa dessa, você vai constantemente estar estudando, fazendo cursos, fazendo treinamentos e, com certeza, evoluindo na carreira, né? E, por último, acredito que esse é um ponto também interessantíssimo, é querendo ou não, por ter essa capacitação constante, ter esse conhecimento de vários modelos de negócio, enfim, você vai acabar sendo assediado por outras empresas. Tá? Você vai receber convite de outras empresas para ir lá trabalhar para eles, tá? Para assumir cargos, muitas vezes cargos de gestão diretamente, né, dentro dessas empresas. Então é muito interessante do ponto de vista profissional. Então, esses são os pontos principais que eu vejo, né, quando a gente fala do profissional de auditoria externa. Então, se eu estou falando para você que tem um objetivo de virar um auditor externo, é importantíssimo que você reveja todos esses pontos, né, e clareie aí na sua mente tudo que é necessário para chegar lá. Agora eu quero falar para você que de repente pensa em abrir uma consultoria, abrir uma empresa, abrir um escritório na área de auditoria externa. Também é muito importante que você conheça como é que está esse mercado hoje, né? Qual que é o cenário econômico desse mercado atual, quais são as exigências que tem uma empresa de auditoria, né? Isso falando para pequena e média empresa, tá? Não estou falando das grandes. E a pequena, no caso, se você for abrir hoje uma empresa, né? E as principais vantagens que tem também. Então vamos lá. Qual que é o cenário atual do mercado para você abrir uma empresa de auditoria independente, tá? A gente tem aí uma média de, de 360 escritórios médios e pequenos de auditoria no Brasil. Tá? No Brasil inteiro a gente tem aí uma média de 360 empresas. Se você pensar, se você lembrar daquele número que eu falei, de 4.000 empresas que são obrigadas a serem auditadas, e você tem 4 grandes empresas de auditoria, mais 360 médias e pequenas empresas, você pode ver aí que pelo menos uma fatia do mercado de auditoria tem para você aproveitar, né? Então, você pode ver aí que é um número razoável, né? Que mostra aí que existe um mercado que dá para arriscar, que dá para entrar como uma empresa de auditoria. É um número, digamos que é uma porcentagem, talvez você vai achar pequena, que essas 360 médias e pequenas empresas de auditoria, elas representam 11% das auditorias realizadas no Brasil. Tá? É preciso dizer que é só 11 porque todo o restante é dominado pelas empresas multinacionais, são aquelas que eu comentei antes, que é a KPMG, a Ernst Young, a Deloitte e a Price. É que sim, ao longo dos anos, essas multinacionais que foram praticamente pioneiras, foram praticamente as primeiras empresas de auditoria, elas foram se fortalecendo de uma forma muito violenta. Tá? Elas foram crescendo, encorpando, foram engolindo outras empresas. Ao longo do tempo, elas engoliram empresas médias, não só as pequenas, mas empresas de auditoria médias também, e chegaram e criaram um bloco, tá? Que até 2001 eram chamadas de Big Five, porque eram 5 empresas de auditoria dominantes, né? Mas uma quebrou, não vou entrar em detalhes agora para o vídeo não ficar longo, mas uma quebrou porque fazia parte de um esquema com uma empresa americana, né? Então ele ganhava muito dinheiro para maquiar os balanços e ela acabou quebrando, que era Arthur Andersen. Então virou e ela quebrou, pulverizou-se no mercado e ficaram só as Big Four, que a gente chama, que é a KPMG, a Ernst Young, a Deloitte e a Price. Elas dominam o mercado de auditoria. Aqui no Brasil elas também dominam o mercado, por isso que sobra só 11% para estas pequenas e médias empresas de auditoria.
tá? Mas antes que você se assuste, de repente desista, né, de encarar esse mercado de auditoria, eu vou pedir que você aguente mais um pouquinho, possa avançar um pouco mais, eu vou te mostrar algumas coisas interessantes para você pensar muito bem nesse mercado. A gente tem, na verdade, uma mudança no cenário econômico em que as pequenas e médias empresas, tá? Não estou falando das empresas de auditoria, mas as empresas no geral. As pequenas e médias empresas, elas mudaram também o seu pensamento, elas têm uma preocupação maior com a confiança que ela transmite, tá? Para investidores e concedentes de crédito. Então, uma pequena e média empresa, ela muitas vezes vai ter que recorrer a investimentos, tá? Então vai ter que buscar no mercado investidores, vai ter que buscar crédito no mercado, e para isso ela está vendo muita importância em ter uma auditoria ao seu lado, em ter os seus números, os seus balanços auditados. Então só aí a gente já pode ver um mercado interessante, né, que é prestar serviços para empresas médias e pequenas, que existem demais no mercado brasileiro. Só para você ter noção, as pequenas e médias empresas, elas representam 20% do PIB do Brasil. Então é muita empresa que tem um mercado gigantesco para ser atendido. A gente tem aqui o ponto importantíssimo que eu queria chegar para te mostrar de repente como que você pode, como que a sua empresa, o seu escritório de auditoria pode aproveitar e abocanhar uma parte do mercado, é que essas pequenas e médias empresas que agora estão preocupadas com obter confiança maior, né, dos investidores, dos concedentes de crédito, essas pequenas e médias empresas, elas não buscam apenas auditoria, tá? Auditoria de balanço, auditoria contábil. Elas também vão atrás de consultoria de negócios, tá? Elas veem os auditores como conselheiros de confiança, como parceiros que vão estar do lado deles, ajudando a fazer análises, a tomar decisões, tá? Em busca do mercado, porque eles veem a auditoria como um órgão ou uma empresa que tem um conhecimento muito aprofundado. Acredito que isso aqui, esse cenário, esse ponto é muito interessante para você que está pensando em abrir ou começar uma consultoria nessa área de auditoria, é olhar com carinho para o mercado de pequenas e médias empresas, tá? Principalmente as pequenas e médias empresas que têm um pensamento mais moderno, né? Um pensamento de obter transparência, né? De obter a confiança do mercado e de estar buscando sempre o crescimento, a organização, etc. Então essas empresas são um mercado muito interessante para você que de repente vai começar uma empresa de auditoria pequena, né? Então você precisa saber que precisa ter um leque, fazer um misto de consultoria tributária, consultoria empresarial, auditoria de balanço, enfim, fazer um leque desse para ofertar esses serviços para auditoria, para empresas pequenas e médias, que acredito que o mercado é muito bom e muito vasto no país. Então, dado esse cenário atual, né, eu vou partir aqui para mostrar para você quais são as exigências que deve ter uma pequena empresa, a sua pequena empresa de auditoria ou média que você pode começar agora. Você precisa, para se destacar dos demais, tá, e principalmente se desvencilhar aí e não ser prejudicado pelas Big Four, pelas grandes empresas de auditoria, você pode ter algumas saídas, que seria o seu atendimento personalizado, tá? Nada melhor do que para uma empresa pequena é o atendimento personalizado, porque você tem essa possibilidade de você mesmo estar atendendo diretamente o cliente, estar ofertando seu serviço, estar melhorando seu serviço, ter um contato face to face, como a gente fala, né? Cara a cara com o cliente, para que ele, enfim, ele tem seus anseios, seus problemas, suas necessidades, ele consegue chegar até você e você consegue ajudá-lo da forma que ele precisa. Então, só isso já é uma vantagem tremenda frente às top empresas que não conseguem, pelo volume de clientes que eles têm, de trabalho, eles não conseguem ter um atendimento tão personalizado.
Então isso já é uma vantagem sua. A gente também tem que o seu preço ele também pode ser muito atraente, tá? Isso aqui eu não quero dizer fazer quase de graça, mas como você é uma empresa bem menor, você vai ter custos muito menores do que uma empresa grande de auditoria. Seu preço também pode ser muito mais atraente para um cliente, principalmente para um cliente um cliente que é médio ou pequeno, né? Então, outra vantagem que você tem. E o último é que você tem uma qualidade no serviço, você precisa ter uma qualidade nos serviços, tá? Que também vai te proporcionar vantagem relacionado a empresas grandes. Então, esses 3 pontos, eu digo que, além de te proporcionar vantagem, eles são exigências para uma pequena empresa de auditoria que quer se dar bem no mercado. Então, é atender com personalização, né, atendimento personalizado, preço atraente e uma qualidade de serviços. Então esse tripé vai funcionar muito bem. E por último, quais que são as vantagens que tem uma empresa de auditoria ou que você vai ter hoje entrando nesse mercado? Em primeiro lugar, faturamento. Querendo ou não, o faturamento é excelente, tá? O faturamento com serviços de auditoria é muito bom, se cobra bem por horas de auditoria e os trabalhos de auditoria levam bastante tempo, né? Dependendo aí do tamanho da empresa, enfim, do ramo, mas geralmente o faturamento é muito bom, tá? A vantagem que você vai ter, como eu já comentei antes, que você vai poder fazer um atendimento personalizado aos clientes e em cima disso você vai ter um retorno muito bom, tá? Então você vai ter uma fidelização dos clientes justamente por esse atendimento personalizado. O mercado, tá, é vasto, existem, como eu comentei antes, muitas empresas pequenas e médias hoje no mercado brasileiro. Então você tem um mercado para se explorar que é tremendo, tá? É muito grande. E por último, como principal vantagem que eu vejo e eu relacionei aqui, é o baixo custo que você vai ter. Porque a sua equipe vai ser enxuta, a sua equipe vai ser pequena, porque a sua empresa ela é pequena no início, pelo menos, e para atender os clientes que você precisa, o seu quadro enxuto, o seu quadro pequeno você consegue dar conta. Então, só no custo de folha, no custo, né, de mão de obra, você já vai ter uma grande vantagem das grandes empresas que têm aí milhares de profissionais contratados. Então, acho que isso aqui é uma rápida contextualização para você de como é o cenário atual para você que queira começar uma consultoria, né, uma consultoria nessa área de auditoria, para que você já veja aí a oportunidade que tem no mercado e realmente tome uma decisão positiva relacionada a isso e que eu possa e que eu realmente tenha, na verdade, tenha conseguido te ajudar um pouco, pelo menos te dando uma luz, uma pequena orientação que passo seguir daqui para frente. Então, eu agradeço muito por você ter acompanhado esse vídeo e qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer crítica que você tiver, você pode mandar um e-mail direto para mim, tá? Que eu leio e respondo todos na medida do possível. Você pode usar o link que eu vou deixar abaixo desse vídeo com o contato direto, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.